Bem-vindos a mais um episódio de Setup, um podcast sobre dança contemporânea portuguesa. Hoje temos como convidado José Lajinha, diretor artístico e criador. Olá, tudo bem? Olá, ora viva. Obrigada pela participação, por ter aceito este convite a estar connosco. Eu é que tenho que agradecer, é um prazer imenso estar aqui. É engraçado como esta apresentação assim um pouco mais formal e geral, do diretor artístico, criador, mas muito antes desta parte toda que alguns de nós conhecemos. O que é que acontece ao José Lajinha antes de chegar aqui? A ser diretor artístico, a ser criador? Onde é que tudo começou, de alguma forma, este percurso artístico que mais tarde vimos a conhecer? Bom, começou há muito tempo atrás, porque eu já não sou exatamente muito novo, e sobretudo começou numa altura em que eu era muito mais completo. Ou seja, agora é só dança, e antigamente havia muitas mais coisas neste meu universo. E começou, começar, eu acho que começou quando eu tinha 8 anos. Vi pela primeira vez um espetáculo de dança e percebi que aquilo era exatamente o que eu queria fazer na vida. Ou seja, o Ballet Gulbenkian ia uma vez por ano a Faro, ao Festival de Música do Algarve. Tu és do Algarve, não é? Eu sou do Algarve, eu nasci em Loulé e vivi até aos meus 17 anos em Loulé. Quando eu vi aquele espetáculo, aquilo era tudo tão, para mim era tudo tão, vinha de um outro planeta. Ou seja, eram as luzes, era a movimentação, era a cor, tudo aquilo eram aqueles corpos completamente fantásticos. Espantaram de alguma forma. E aquilo foi altamente impactante. E, portanto, eu percebi, a partir dali, é aquilo que eu quero fazer. Eu antes era muito ligado às mãos, enquanto miúdo, gostava muito de desenhar. Dava erros ortográficos e a minha mãe achava que era um crime. E então o que é que eu aprendi a fazer? Em vez de escrever, desenhava, porque ali eu tinha a certeza que não errava. Portanto, eu sempre fui assim um bocadinho aquela coisa, quando não vai para um lado, vai por outro, mas tem que ir. E então, foi aí que eu percebi que queria mesmo ser bailarino. Só que, entretanto, na família já havia um bailarino. Então já tinhas algum conhecimento do que era ser bailarino? Ou seja, já, mas não, eu nunca tinha visto um espetáculo. Ok. E, portanto, sabia que o meu irmão fazia, mas o meu irmão também, ele naquela altura, ele tinha começado a fazer dança, não sei se estava no conservatório, por aí. E mais tarde tive a possibilidade de conhecer pessoas completamente ligadas, ainda no conservatório, a Olga Roriz, a Elisa Ferreira, cá de cima, uma série de gente da altura do meu irmão que eu conheci quando eles ainda estavam no conservatório. Ana Rita Palmeirim, agora João Natividade, uma série deles. E o que aconteceu foi que eu depois fiquei entre os 8 e os 17 anos completamente a matar tempo. Ou a ganhar, há algum tempo, desta forma. Sim, eu por acaso, olhando, e agora depois com uma determinada idade e maturidade, olho para trás, eu acho que aquilo me deu uma coisa que é uma característica minha, é a resiliência. Ou seja, normalmente as coisas nunca são nada fáceis para mim, mas eu tenho uma coisa boa, é que tenho confiança que acabam bem. Portanto, começam mal, mas acabam bem. Portanto, há um instinto muito afinado, talvez. Sim, isso dá-me uma certa confiança, ou seja, e dá-me essa capacidade de ter alguma resiliência. E então o que eu quero dizer com isto foi que esse percurso, que foi um percurso que eu me sentia profundamente desacompanhado, que eu não tinha nada a ver com aquelas pessoas com quem estava, eu não tinha nada a ver com aquelas coisas que me estavam a querer ensinar, eu não queria nada daquilo. E no Algarve havia aulas de dança contemporânea? Não havia nada, nem sequer o famoso jazz, nem sequer essa história. Foram importantes nessa altura também. Sim, era uma altura muito importante do jazz, que eu nunca gostei de jazz, sempre achei uma coisa perfeitamente horrível, mas, atenção,
Se tivesse existido no Algarve, eu tinha feito, Claro. certeza, e se calhar tinha adorado fazer, mas pronto. Eu só percebi que existia jazz quando já estava em Lisboa aos 17 anos. E então o que aconteceu foi que eu, no meu percurso na escola, tive desde desporto, a saúde, andei nessas coisas todas, não me interessavam nada, até que encontrei ali uma área que me interessava muito, que era a área do design. Na altura chamava-se arte e design. E aí eu comecei a respirar. Até ali tive em apneia. Ali eu comecei a respirar. E aí já começou um imenso prazer. E eu a ser uma pessoa mesmo contente com a vida. E não é que eu não fosse contente com a vida, mas era desencontrado, estava noutro planeta. Ali havia uma ligação, qualquer coisa que podia ser um futuro próximo, não é? Sim, e que depois veio a ser, eu depois tirei design e depois também andei em arquitetura, portanto tudo isso fez imenso sentido. Mas tudo ficou com outro brilho no dia que eu fiz a audição na Fundação Gulbenkian. Cheguei e lembro perfeitamente de ir completamente à rasca, de entrar pela Fundação Gulbenkian e dizer que queria fazer a audição. Mas só que as audições já tinham passado. Portanto, Como é que aconteceu isso então? O que aconteceu foi que eu cheguei lá em baixo e lembro-me que algumas pessoas me conheceram, como irmão do António Lajinha, e então disseram-me, que engraçado, não sei o quê, assim, tipo, o que é que este está aqui a fazer? Ok, queres fazer uma audição? Está bem. E então o Jorge Salavisa foi muito simpático e permitiu-me que eu fizesse a audição sem fazer a audição. Ou seja, aquilo que eu fiz foi, queres fazer a audição? Ok, já terminaram, então vais fazer uma aula. E eu lá fui, no meio dos outros meninos todos, lá estava eu a fazer a aula. E depois fiquei. E durante alguns anos estive na Escola de Ballet Gulbenkian, que foi, para mim, o início de tudo isto. Sim, sim. E um pouco antes desse grande acontecimento, com alguma sorte, aconteceu algo anteriormente, onde já se desvendava que talvez fosses estudar dança? Aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi, e que eu só descobri em 2005. Em 2005, aí já a fazer programação para Devir, para o ASU, Festival Internacional de Dança Contemporânea. Nós, em 2006, tivemos como país convidado a Argentina. Eu, em 2005, fui, durante 2 semanas, andei a viajar, porque na altura, a maneira como nós programávamos, como eu programava o festival, era uma maneira um bocadinho diferente daquilo que se fazia. Normalmente o que as pessoas tinham por hábito era quem programava ia a festivais e dos festivais fazia então ali uma seleção. E eu achava muito pouco justo eu fazer uma seleção em cima de uma seleção que alguém já tinha feito. E, portanto, não achava nada piada nisso. E nunca fiz. Então o que eu fazia ia durante 2 semanas, quer dizer, fazia um trabalho prévio, claro. E esse trabalho prévio às vezes, agora olhando para trás, é uma anedota, porque não havia internet, não haviam e-mails, haviam faxes, e o contacto que eu tinha era um contacto muito estranho, mas com uma grande ajuda, porque eu tive a sorte de ter o professor Gilmendo, que hoje, tenho que dizer isto, o Capa, desde há cerca de 3 meses, passou a ter uma sala, um estúdio chamado Gilmendo. E isto é muito relevante para mim, enquanto pessoa, mas também para a própria estrutura Capa. É muito merecedor. E eu depois já volto atrás para falar do Gil, que eu acho que é muito importante falar um bocadinho só do Gil. Sim. Porque o Gil, na verdade, eu acho que é a pessoa mais unânime na dança contemporânea portuguesa. Sim, acompanha um percurso todo da não só acompanha, como é claramente a pessoa que mais sabe sobre dança contemporânea portuguesa, que mais ajudou as pessoas na dança contemporânea, na dança e não só. Sim. Portanto, o Gil foi uma pessoa profundamente fundamental. E, nessa altura... voltando a Buenos Aires, não é? O que aconteceu foi que eu, agora já vou virar esta história toda ao contrário, a cronologia já foi ao ar. Então é assim, quando eu venho de Nova Iorque... Depois estiveste em Nova Iorque, portanto, fazes um percurso na escola. Faço um percurso na Escola de Ballet Gulbenkian. Depois percebi que nunca iria ser bailarino de Ballet Gulbenkian e então vou para a Companhia Nacional de Bailado, que foi um sítio onde não fui propriamente muito feliz, só estive lá para aí 3 meses. Foi curta duração. Foi, porque eu já não queria nada, eu já não queria nem o Ballet Gulbenkian, o que eu queria era ir à procura daquilo que eu via no Centro de Arte Moderna, porque eu sou da geração que tivemos a grande sorte de ter o Centro de Arte Moderna,
ter aquela sala polivalente de arte moderna, onde nós tínhamos acesso às coisas que se faziam nos Estados Unidos e na Europa. E, portanto, isso criou-nos uma imensa vontade, era um estímulo imenso para ir à procura daquilo que nós não tínhamos. Sim. E isso fez com que a primeira leva de pessoas a irem para Nova Iorque é o João Fiadeiro, a Carlota Lagido, a Filipa Paz e o José Seabra. E depois sou eu. E ao fim de algum tempo vai a Vera e o Francisco, depois já vai uma série de gente para Nova Iorque. Antes acho que também tinha estado o Rui Horta. Sim, o Rui Horta. Mas desta gente a sair da Gulbenkian, do Ballet Gulbenkian e da escola, fomos nós. Tu vais para Nova Iorque com bolsa? Como é que... Não, eu vou para Nova Iorque a lavar pratos. Eu vou para Nova Iorque sem qualquer apoio, mas com a convicção que iria encontrar aquilo que procurava e, portanto, isso justificava que eu fosse de qualquer maneira. E para lá fui. Depois, em Nova Iorque aí tive sorte. Aí a coisa correu bem logo desde o início, por acaso. Porque o diretor... Eu fui para uma escola, que não era uma escola muito... Depois veio a ser uma escola mais conhecida, era uma coisa chamada Perry Dance, onde estava o João Fiadeiro e a Carlota, que eram bolseiros, e ser bolseiro no Perry Dance era limpar estúdios e trabalhar no bar e ter aulas de borla. Então eu fiz esse percurso. E depois, pronto, estive no Cunningham e noutros sítios, mas ali foi o sítio. E, portanto, isto para dizer que o meu começo é um começo um bocadinho diferente, é um começo que não é propriamente muito linear, e esse desconforto que já vinha de algum tempo era praticamente normal, era a continuidade do meu desconforto. Claro. E, portanto, isso fez com que eu tivesse tido muito a vontade de ir para Nova Iorque. E essa resiliência que falavas há pouco, muito antes deste percurso e de chegar a Nova Iorque, portanto, foi esse sentimento de outra coisa que ainda está por encontrar, que te leva a criar mais tarde, ou criar os próprios trabalhos? Sim, definitivamente. Como é que surge? Eu percebi que quando eu vim de Nova Iorque perguntavam-me como é que era, como é que a coisa correu, claro. Toda à espera que viesse a resposta fantástica, e a resposta fantástica não chegava. As pessoas chegavam muito desencantadas, porque aquilo que eu lhes dizia assim, eu de Nova Iorque, aquilo que eu trouxe mesmo foi o saber aquilo que não quer fazer. O que quer fazer ainda não consegui encontrar. E eu acho que, eu acho que foi exatamente essa noção do querer encontrar que me fez depois também passar para o lado da criação. E depois, no meio desta história toda, eu misturei-me e perdi-me. Misturei aqui o nascimento de vir da associação. O que é que acontece aqui? Porque, ou seja, estás no Algarve, és de Lolé, em Faro vês essa primeira peça que para ti é impactante, faz este percurso por Lisboa, vais a Nova Iorque, voltas e de repente voltas a Portugal e voltas ao Algarve, de certa forma. O que acontece? Onde é que vem esta vontade e como é que surge a associação do Capa? Porque é importantíssimo este lugar ali, porque há pouco falavas que quando ainda estavas a perceber qual era o teu percurso, não havia formação no Algarve e o Ballet Gulbenkian às vezes aparecia, porque havia alguém da cultura naquela região que achava que os espetáculos deviam passar por ali. Como é que José Lajinha, com este percurso todo, com esta resiliência, à procura de alguma coisa que ainda não está ali, decide encontrar, talvez, novamente no Algarve, um sítio onde criar uma associação? Ou seja, o Algarve, de alguma forma, eu vivia em Lisboa e, portanto, não tinha não pensava mesmo ir para o Algarve, até porque não fui assim tão feliz no Algarve, em termos de construção daquilo que eu queria fazer na vida. No Algarve, eu fui o primeiro aluno do Conservatório Regional do Algarve. Portanto, isto dá para perceber o quanto realmente não existia nada. Claro. Primeiro aluno de dança de conservatório. Sim. E fiz uma ou duas aulas e pronto. E a senhora chegou ao final das aulas e disse-me, olha, se queres mesmo ser bailarino, aqui não é o teu sítio, por favor não voltes cá mais. E eu não voltei, depois então vim para Lisboa. Essa história de voltar ao Algarve teve um bocadinho a ver com o início dos anos 90. Ou seja, nós criámos
este grupo de pessoas que tinham estado em Nova Iorque, quando voltámos, criámos a Associação Portuguesa para a Dança. Sim. E nessa altura, cada um de nós defendia as suas coisas. Eu tinha estado em Barcelona e tinha assistido à inauguração de uma coisa que veio a ser profundamente importante e que ainda hoje é muito importante, que é La Caldera. Sim. Portanto, eu estava no dia da inauguração de La Caldera, eu estava lá. E o que é que eu vi? Eu vi que era exatamente aquilo que fazia falta existir em Lisboa, um centro de apoio à criação. Haviam criadores, mas ninguém tinha sítio onde trabalhar. E, portanto, eu achava que aquele modelo era perfeito, era maravilhoso. Cheguei a Lisboa, na altura eu vivia com a Julieta Caetano, que foi também uma das fundadoras da Devir, e a Julieta era da área de Sociologia. E depois fez um curso de Gestão de Artes, o primeiro curso de Gestão de Artes que houve em Portugal, e o trabalho final foi a criação deste tal centro de apoio à dança. Ou seja, ela pensou um espaço que deveria ser... Nós vivíamos juntos e ela via o quanto para mim faria sentido, e claro que nós falávamos imenso acerca disto, ela também andava no meio das pessoas da dança, e então acordámos que ela iria começar o projeto praticamente começa um bocadinho por aí. Eu aprendi imenso através dela, nunca fiz nenhum curso de gestão de artes, nem de coisa nenhuma dessas. Que agora é recorrente, existem. Nem de programação, exatamente, sim. Agora toda a gente imenso. tem. Eu no outro dia fiquei espantado quando de repente percebi o currículo das pessoas que estão hoje no Algarve ligados às autarquias. Todos têm uma formação do caraças, quer dizer, eu não tenho nada daquilo. É o tipo de formação, é diferente. Pronto. Certo? Então, o que aconteceu foi que naquela altura em 91 ainda tive uma ou duas reuniões com o então Presidente da Câmara de Lisboa, que era o João Soares na altura, para encontrar um espaço em Lisboa para criar este centro. E ainda que não existisse centro, ainda que não existisse espaço, eu decidi fazer a apresentação dessa futura estrutura. Okay. E onde é hoje o Monumental, no Cinema Monumental, na maior sala do Cinema Monumental, eu fiz a apresentação desse projeto, dessa tal estrutura para Lisboa. E foi muito engraçado porque o edifício tinha só pilares. Sim. E portanto não haviam paredes, era tudo aberto e nós fizemos este evento num sítio onde era um sítio completamente aberto, era um sítio perfeito para fazer uma apresentação de um espaço que era uma vontade de ter um espaço de apoio à criação. E portanto, na APPD, eu defendia a criação deste espaço. Esse espaço para a dança, nunca aconteceu em Lisboa. E então eu decidi que havia de encontrar uma maneira de ter esse espaço. Então fui para o Algarve. E claro que não fui propor a ninguém esse espaço, porque no Algarve não fazia o mínimo sentido. E comecei por propor um festival de dança contemporânea. Portanto, é aí que nasce a Devir e que nasce o festival. E depois, passado alguns anos, alguns anos que foram muitos, portanto, a Devir nasce em 94, e nasce em 94 com uma ligação muito... Quer dizer, a Devir nasce em 94 na mesma altura em que eu colaboro com a Câmara Municipal de Lolé. Ou seja, eu vou a Lolé, peço uma reunião com o Presidente da Câmara e digo, meu caro senhor, eu quero fazer um festival de dança contemporânea. Como eu praticamente não lhe pedia nada, só lhe pedia o espaço do Cineteatro e pouco mais. Programaste mais tarde também o Cineteatro? Programei. Foi aí que começa tudo. A questão da programação começa aí. Ou seja, eu, em 94, o então Presidente diz-me, não nos conhecíamos, sim senhor, muito bem, então você faz o festival, muito mais perto do que eu um ingênuo, você faz o festival, mas em contrapartida eu vou-lhe pedir que você fique a dirigir a Divisão de Cultura da Câmara. E eu disse, eu queria fazer o festival, queria lá saber da Câmara. E disse, claro. Nem imaginavas o que é que seria isso. Claro, mas obviamente que irei ficar a fazer tudo o que você quiser. E na verdade aceitei aquela história e quando dei por mim estava completamente enliado. Ou seja, porque nós fizemos o festival, correu muitíssimo bem a primeira edição e correu muito bem porque as pessoas tinham imensa curiosidade, não faziam a mínima ideia o que é que era. Sim, também não existia quase nada. Não existia nada, não existia rigorosamente nada. Portanto, aquilo era uma coisa diferente e que as pessoas aderiram. E aderiram tão bem que nós chegámos a ser o festival que tinha mais público em Portugal.
Depois, o que aconteceu foi que, com essa história, eu vivia em Lisboa e para mim era muito claro, sim senhor, eu venho aqui 2 vezes por mês, organizo... porque entretanto não me deram só para gerir o cineteatro, deram-me também a Galeria de Arte. Eu disse, sim senhor, eu queria era fazer o festival. Podias fazer tudo quase, não é? Exatamente, não, e durante anos, entre 94 e 2000, eu fui o curador da Galeria de Arte, da Câmara, e criei o festival. E programei a divisão de cultura da Câmara, portanto, estes anos todos. Portanto, quando eu dei para mim, estava no Algarve. Sim. Sem ninguém me ter perguntado se eu queria ir e sem eu ter decidido ir. Sim, estava. sem teres planeado, estavas nessa E então, isso foi aí que também foi um bocadinho a grande volta que eu, olhando para trás, não sei se faria da maneira como fiz. Acho que não faria. Acho que não aceitaria ir viver para o Algarve da maneira como fui e não aceitaria abrir mão de fazer criação e de continuar a dançar. Pois que esses cargos todos que de repente aceitaste, na altura sem perceber o que implicaria, não é? Da maneira mais ingênua. Tirou-te um pouco esse lado ou tempo para fazer a tua própria criação. Mas, de qualquer forma, vá lá, tirando o espaço, esse teu espaço de criação, a criação do devir, ou seja, mesmo o espaço em Faro, faz com que haja espaço para a criação de novos criadores. Ou seja, é importantíssimo esse lugar que existe. Há uma sequência lógica para que depois, portanto, nós começamos com esse festival em 94 e em 2001, não em Lolé, mas em Faro, eu crio o CAPA, o Centro de Artes Performativas do Algarve. E, portanto, o que aconteceu foi que eu, a partir... esse projeto era o projeto seminal, mas que eu tive que levar de 94 até 2000 a tentar convencer as hostes que fazia sentido ter um centro de artes performativas no Algarve. E aí, em Faro, quando nós criámos o CAPA, o que aconteceu foi que, durante muitos anos, a cidade, que tinha basicamente o Teatro Letes, que é uma bombona, era uma caixa de bombons. Também estiveste ligado ao teatro. Que também fiz a programação do Teatro Letes uma temporada, uma coisa assim, uma loucura. O que aconteceu foi que em Faro não existia praticamente nada. Existia o Conservatório, tinha uma sala com uma programação muito irregular, a autarquia não tinha teatro e, portanto, nós começámos, quando nasce o CAPA, e o CAPA não tinha, Centro de Artes Formativas do Algarve, não tinha nenhuma intenção de ser uma sala de espetáculos. O que nós tínhamos, que ainda temos, é um edifício com 3 andares, em que, na parte de baixo, nós tínhamos uma sala de apresentações, em cima os estúdios, a zona de residências, e no resto do chão um estúdio. E a ideia era uma black box, a ideia era ser ali uma zona de trabalho, não para apresentar nada. Mas é inovadora a ideia na altura em Portugal, não é? Em Portugal e não só. Sim. É muito engraçado porque, olhando para trás, nós temos sempre a mania que andamos um bocadinho atrás de tudo e às vezes andamos, mas neste caso eu fui muitos anos mais tarde convidado para ir falar acerca do CAPA a Barcelona, que depois veio a dar o Mercat de Flores e, por sua vez, o centro que eles depois têm, o Centro de Residências. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que aquele projeto foi um projeto que nasceu de uma maneira assim um bocadinho espontânea, sem bem a noção do que é que estava a acontecer ali, e foi uma resposta a necessidades. Portanto, não há aqui nenhuma mestria, há exclusivamente uma vontade de responder a necessidades. E, portanto, aquele espaço que não era um espaço de apresentações, era um espaço exclusivamente de trabalho, de apoio à criação, de repente começámos a fazer ensaios abertos, de repente começámos a ter público, de repente aquilo começou de uma forma assim, e depois tivemos durante muitos anos 2 temporadas de programação, com muita programação. Mas de outro ponto de vista, olhando para trás, até hoje, muito se passou em Portugal e outros espaços foram abrindo, outros espaços se institucionalizaram, outras medidas e apoios foram surgindo, mas contudo, quando olho para o Algarve, e apesar de terem surgido outros festivais, outros coletivos que também são importantes, o CAPA para mim sempre foi e ainda continua a ser uma referência, e para muitos criadores que ainda estão a começar,
o que é que tu sentes quando olhas para trás desde agora? Ou seja, as dificuldades são as mesmas? Houve algum progresso? Dá-te vontade de passar a pasta a alguém? Porque são muitos anos. Há pouco falavas da resiliência e de facto, e também falavas que ainda vivias em Lisboa, mas ias a Lolé quando tudo começou essa outra fase da tua vida, mas às vezes parece que Faro fica muito longe ou alguma coisa está ali e que outras coisas foram surgindo, mas quase que nada mudou. O que é que mudou de facto? Que análise faz assim, de repentinamente, deste passar do tempo, porque são 20 anos, mais de 20 anos? São 27. 27 anos. Gostaria de ter uma resposta muito bonita e muito positiva, não tenho. Aquilo que me apetece dizer é assim, surgiram, há mais algumas estruturas, que algumas delas até têm festivais, mas que as pessoas não estão sediadas no Algarve. Vão lá fazer esses eventos. Programação. Sim. E isso não é exatamente a mesma coisa que viver lá. E o que nós precisamos no Algarve é de pessoas que vivam lá, que construam os seus projetos e, ao construir os seus projetos, estejam também a formar pessoas. E agora temos aqui o grande problema, que eu acho que não é só um problema do Algarve, é um problema nacional, mas que no Algarve é mais do que dramático. Ou seja, somos a única região do país, se eu não estou a dizer nenhum disparate, que não tem formação artística na área das artes performativas. Ainda não tem. Universitária. Ok, sim. Eu durante anos, mas durante muitos anos, o meu discurso era completamente ao contrário. A Universidade do Algarve não tem artes performativas, não tem dança, não tem teatro, não tem. Isso não faz mal nenhum. Porque aquilo que se dá nas universidades é tão mal, que não vale a pena. Não se perde nada por não haver. Portanto, e este discurso é um discurso que eu hoje acho que é completamente idiota. Porquê? Porque, para já, o tempo mudou. Mas, para além disso, o facto de sermos uma região que não tem ensino superior faz com que as pessoas também não tenham a noção de que para se fazer qualquer coisa nesta área, se tem que aprender. Portanto, nós hoje continuamos a ter alguns grupinhos de pessoas que se juntam para fazer pequeninas coisas, mas continuam a ser as récitas que os avós faziam, só que agora um bocadinho mais modernaças. Ou seja, o que é que acontece? Acontece que aqueles produtos não são produtos de um pensamento estruturado. Portanto, como as pessoas não têm informação, aquilo é um bocadinho numa desportiva, numa de diversão, numa de um amadorismo. Eu gosto da palavra amador, mas não gosto dessa palavra amador quando significa reproduzir um jeitosismo que eu acho que é completamente nefasto e que já não faz sentido que exista, mas no Algarve ainda existe. E, portanto, aquilo que eu sinto é que, apesar de existirem mais estruturas, apesar de haver mais pluralidade, não há a qualidade que devia existir. E não há, sobretudo, formação. E, portanto, quando não existe formação, o que acontece é que, quer as autarquias, quer todas as entidades que programam, o que fazem é programar aquilo que vem de fora. Sim. E, portanto, não há um investimento na formação. Ao não haver um investimento na formação, nós estamos onde sempre estivemos, que é a acolher coisas de fora, melhores ou piores. E depois também é assim, quando não tens um cliente que é exigente, o teu trabalho também não segue o caminho que deve seguir. E o que acontece é que as pessoas, o facto de não existir formação também faz com que elas não sejam exigentes e consumam tudo de uma maneira pouco... Que eu acho que se a atitude fosse outra, se existisse formação, existiam os pais, existiam a família que ia ver... a pessoa que aprendeu passava informação àquelas pessoas que eram seus espectadores e, portanto, havia aqui um crescimento. Com os públicos, não é? Sim. Da relação direta entre público, formação e também, de alguma forma, projetos de sustentabilidade e continuidade em território, ou seja, há projetos que aparecem, mas que não estão permanentemente, não criam uma relação direta com o sítio onde vão apresentar. E falas de acolhimento e faz-me pensar um pouco, outra vez, volto aqui um pouco atrás ao Capa, porque nestes mais de 30 anos do Capa,
acompanhaste, de certa forma, e acolheste imensos projetos, tanto a nível nacional e desse crescimento também das artes formativas em Portugal, não é? Recordas-te de algum projeto ou de algum momento em que tu sentiste que as artes formativas tinham dado um outro passo à frente, há uma transformação nos criadores que vão aparecendo, porque foste acompanhando, há um lugar de resistência e de imenso trabalho, mas também, de certa forma, um lugar onde pudeste ver essa evolução, não é? Sim, o que me parece é o Capa sempre foi um sítio que acolheu gente nova e gente que não tinha espaço noutros sítios. E ainda hoje, as minhas, não gosto muito da palavra, escolhas, quando tenho que fazer escolhas, penso sempre naqueles que precisam de um espaço, não naqueles que já têm um espaço e que só querem mudar de sítio, não. E é por isso é que nós sempre apoiamos gente muito nova. Uhum. E o Capa enquanto estrutura é uma estrutura que eu não consigo, eu pessoalmente, enquanto pessoa que dirige aquele espaço, não consigo, através dos projetos que acolho, ter uma noção global. Porque, pronto, nós também acolhemos projetos nacionais e internacionais e, portanto, há aqui uma certa volatilidade, não consigo acompanhar os processos das pessoas, os crescimentos todos. De vez em quando, muitos aparecem e fazem várias residências seguidas no Capa e esses aí consigo perceber melhor. Portanto, eu não tenho, assim, essa capacidade de análise muito completa. Agora, o que eu sinto é que o trabalho que nós fazemos no Capa, o receber pessoas no Capa, isto tudo começa também um bocadinho com o eu estar desacompanhado. Sim. Ou seja, o eu viver no Algarve fora da minha família, das danças, quando eu abri o Capa achei, ok, eu agora vou ter a oportunidade de os ter cá. De alguma forma vou estar acompanhado por eles. Um engano, mais um engano, porque as pessoas quando vão para o Capa vão para trabalhar, não vão para estar comigo, nem eu vou com elas para os copos. Portanto, e todas as vezes, as poucas vezes que fui, me arrependi, porque trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. E, portanto, eu sinto que o Capa, quando abriu em 94, em 2001, não existia de Lisboa para baixo nenhuma estrutura de apoio à criação na área das artes performativas. E, portanto, o Capa foi ali um suporte e continua a ser. No entanto, e agora chegando aos dias de hoje, talvez o Capa vai continuar a ser, vai continuar a ter um programa de residências de apoio à criação, mas vai, se tudo correr bem, virar uma outra coisa. Vai virar um centro de formação. Porque finalmente, aquilo que quando eu em 94 propus à Câmara de Loulé um festival de dança contemporânea, disseram-me, não, porque é que não fazes uma escola? Fazes uma escola e depois fazes uma companhia. Nós queremos ter a Companhia de Dança do Algarve. Claro, claro. Eu disse, não é esse o caminho. E agora, olhando para trás, ainda bem que não foi esse o caminho, porque se tivesse sido esse o caminho, eu estaria onde estão outros. Sim. A fazer o que outros fizeram. Portanto, eu comecei ao contrário. E aquilo que eu achava que não era profundamente importante, hoje acho que é decisivo para que alguma coisa mude, porque pouca coisa mudou. Ou seja, eu quero fazer formação. Eu quero, acho que se calhar é a última coisa que eu vou fazer. É fazer nesta área, quero fazer outras coisas, que é fazer cursos de formação para dança e para teatro. E, portanto, cursos de formação que, na verdade, permitam que alguma coisa se passe e que não sejam só a possibilidade das pessoas verem espetáculos acabados e só baterem palmas de uma forma passiva. Sim, falavas, ou melhor, pensávamos há pouco da figura do programador e da figura do gestor cultural, como agora também já há estes cursos, profissionalizaram-se estas áreas e, de certa forma, o teu percurso foi-te fazendo e percebendo como é que realmente
isso acontece porque foi Sim, eu não tenho resposta nenhuma formação. à necessidade. Pois, foste dando só resposta exatamente Eu fui àquilo que estava a acontecer. aprendendo a fazer. Exato. E, sobretudo, e é por isso que eu, se tu me disseres que eu sou programador, eu respondo logo que não sou programador. Eu faço programação. Eu programador não sou. Não me identifico sequer com as pessoas que fazem programação. Há uma grande diferença, não é? Entre o programador, a programação e esta nova fala que se ocupa também dos nossos dias, que são as políticas culturais. Agora falavas da formação e não deixo de pensar diretamente o quanto a formação é importante, muito antes de pensar somente umas políticas culturais alargadas, sem pensar numa estrutura aprofundada, que é esta parte da formação. Sim, na verdade, o que a política responde àquilo que é mais fácil, que é agora, por exemplo, com a rede de teatros e cineteatros, o que é que eles vão fazer? Quer dizer, eu não sei o que é que eles vão fazer, porque ainda ninguém sabe propriamente, porque aquilo ainda não está a andar. Esta nova rede que Esta está nova a aparecer. rede. Mas tive a curiosidade de ler, se calhar li mal, posso ter lido mal, e Deus queira que tenha lido mal, mas que paralelamente a estes financiamentos para o acolhimento de espetáculos e para a criação de espetáculos em coproduções, que irão também dar formação. Só que por acaso, posso ter lido mal, não encontrei de fazer formação para pessoas que fazem programação. Portanto, vi para técnicos, para frentes de sala, vi para tudo, menos para pessoas que fazem programação. E são esses que são decisivos, na minha opinião. Porque são esses que fazem mudar as coisas e que fazem, eventualmente, fazer crescer isto para algum sítio. Porque é assim, se houver mais dinheiro para as pessoas fazerem aquilo que já estão a fazer, então eu acho que iremos estar só a tirar mais dinheiro para cima de uma coisa que não tem dado grande resultado até hoje. Sim. Não é porque não sinto que um teatro tem que estar aberto só porque ele existe. Não, ele tem que estar aberto porque ele tem uma função. E não é ter portas abertas. E poderia dar alguns exemplos de teatros que, porque os presidentes de Câmara não querem deixar de ter um teatro porque lhes fica mal, têm a porta aberta, mas aquilo tem a porta aberta e têm lá meia dúzia de pessoas para abrir e fechar as luzes. Sim. E de vez em quando fazem um espetáculo para justificar a coisa. Portanto, eu acho que o caminho não pode ser este. O caminho tem que ser um caminho de formação e também na área da gestão e da programação e desta história toda. Porque nós temos que saber o que é que fazemos. Sim, e sobretudo também saber em que território fazemos, não é? Exatamente. Porque é muito mais fácil, talvez, estar um determinado espaço de tempo num sítio e depois ir mudando. E essa profundidade foi-se perdendo também na relação com os espaços de programação, como falavas, os espaços de formação que são muito importantes. Há pouco também falávamos de uma figura basilar que acompanha a dança está ligadíssima à formação. Que está ligada à formação, que é o Gil Mendes. Exato. Fico a pensar o que é que o Gil Mendes diria também da formação e da importância que tem na criação de novos espaços de acompanhamento de artistas. O Gil é uma pessoa fundamental e nós, acho que foi das coisas que me orgulho-me de poucas coisas, mas orgulho-me mesmo muito de ter aquele estúdio com o nome do Gil. Super justo no Capa. É super justo por todas as razões, porque as primeiras edições do Azul, que foi como nós começámos, o suporte foi todo do Gil. Era o Gil que estava atrás. Eu fazia programação, mas era perguntando ao Gil, onde é que eu vou encontrar gente? E era o Gil que me dava com a maior das generosidades, sempre abriu tudo, sempre deu tudo. E, portanto, o Gil, desde o início até hoje, o Gil é profundamente importante, inclusive no meu percurso. E agora vou contar um pormenor que explica exatamente como é que as pessoas podem ser muito importantes na vida umas das outras. Sobretudo quando são generosas. Eu um dia, imagino que deve ter sido no final dos anos 80, vinha a sair do Centro de Arte Moderna, de mais um daqueles espetáculos hilariantes, mas naquele dia eu não vinha propriamente muito satisfeito. E vinha a comentar, o idiota abriu a boca, e vinha a dizer o quê? Vinha a dizer, não percebo nada porque é que eles programaram este espetáculo. Um espetáculo tão pouco interessante, e era um espetáculo de fora. Nós até já estamos aqui a fazer coisas mais interessantes do que isto.
de repente ouço assim uma voz, o grilo da consciência cá atrás, e diz-me, uma vozinha lá ao fundo, muito discreta, alguém que sabe com a inteligência comunicar, e diz-me, ó Zé, olha, se calhar era importante que tu pensasses em que contexto é que este espetáculo foi criado. Se calhar, se tu levares isso em conta, irás perceber aquilo que ainda não percebeste. Isso foi um chapadão que eu levei do professor Gil Mendes. Ele nunca foi meu professor, é muito engraçado. Sim, sim. Nunca fui aluno De certa dele. forma é, não é? Sim, claramente. Quer dizer, eu nunca fui meu professor no conservatório, porque eu nunca andei no conservatório, mas, na escola superior, mas foi o meu grande mestre nesta história de fazer programação. E aquilo que ele me disse, eu guardo até hoje. E tudo aquilo que eu fiz, desde este momento que não imaginaria que alguma vez iria fazer programação, é a pedra basilar de tudo isto. Ou seja, quando eu comecei a fazer programação no Açul, eu apresentava-me aos meus colegas bailarinos a dizer, não me tratem como programador, que eu não sou, eu sou vosso colega. E, portanto, como vosso colega, aquilo que eu estou a fazer aqui, o meu papel neste momento é escolher projetos. E essa escolha de projetos era uma escolha que eu lhes dizia sempre, atenção, vocês podem nunca entender as minhas escolhas. E é provável que não as entendam, porque eu sou alguém que não conhece a vossa realidade e que está a fazer uma escolha das coisas que teve a oportunidade de conhecer. Sim. E essa escolha para um determinado público. Provavelmente irei ser muito injusto, provavelmente não irei escolher o melhor, mas é aquilo que os meus olhos de estrangeiro permitem ver. E, portanto, isto tem tudo a ver com esta chamada de atenção. Zé, atenção, pensa lá qual é o contexto em que este espetáculo foi criado. E aquele espetáculo tinha sido criado num país de leste. Okay. Portanto, em 1980 e tal, um espetáculo vindo de um país de leste, deve ter sido da Polónia, imagino eu. Portanto, até isto é verdadeiramente o espelho daquilo que eu tentei fazer, quer no Capa, quer no Açul, quer nos Encontros do Devir, em todos esses projetos. Ao escutar-te, não consigo dissociar o que falas, esse tal olhar estrangeiro, não é? Portanto, onde está o Capa neste momento e toda a tua viagem até aí, que ainda irás fazer, mas também ao pensar como é que estes recursos são distribuídos e como é que de alguma forma, ainda há pouco falávamos desta nova rede de cineteatros, como é que se descentraliza esses recursos, se há aqui de alguma forma o potencial de transformação destes contextos locais ao existir cada vez mais uma descentralização e um maior cuidado nestes pequenos locais e não tanto nas grandes potências urbanas. Qual é a tua opinião, a tua visão sobre... Eu sinto que pode ser muito determinante se existir uma palavra que tem que estar sempre agarrada a tudo aquilo que fazemos, que é qualidade. Se existir exigência e qualidade, eu acho que isso pode ser muito importante. E continuo a dizer, não adianta despejar dinheiro para pôr pessoas a baterem palmas. Porque isso não leva a grande sítio. Eu acho que é fundamental que exista formação. E mesmo, eu também não gosto muito daquela ideia de formação de públicos, que nunca me encaixou muito bem na minha cabeça esta história da formação de públicos. Mas está sempre presente, de certa forma, não é? Pronto, mas o que eu quero dizer é... essa construção, eu não gosto da ideia de formação de públicos, para já não gosto da ideia de formação como é que dizer, de alguém que está a ensinar não sei o que a alguém, não encaixa muito na minha cabeça. Eu acho que é uma questão de partilha. Que me lembre, foram poucos os espetáculos que aconteceram no Capa em que eu não estava a cortar bilhetes à entrada, a dizer boa noite, a agradecer por terem vindo, e estava à saída a aguardar que as pessoas, a dizer-lhes boa noite e disponível para que elas me questionassem e perguntassem coisas, porque eu acho que é fundamental essa capacidade de responder àquilo que as pessoas têm para perguntar. E agora, voltando um bocadinho ao Sul, o Açul eu acho que teve imenso êxito, exatamente porque era um espaço, naquela altura, eu depois deixei de fazer,
mas naquela altura, em 94, depois de cada espetáculo, eu andava com o microfone no meio do público a perguntar o que é que queriam perguntar ao criador. E isto que em Lisboa, já naquela altura, eu já não suportava, porque em Lisboa eu já sabia quais eram as perguntas que o vizinho do lado ia fazer e já sabia qual era a resposta que o vizinho da frente ia dar, porque éramos todos a mesma família. Sim. Ali não. Ali era um terreno completamente virgem. E recordo-me de uma situação que foi assim, foi daquelas que não esqueço. Isto já foi há imensos anos. Num espetáculo da Vera Mantero, acaba o espetáculo e lá ando eu com o microfone e há uma senhora que levanta o braço e diz: eu queria dizer que... Olha, quero-lhe dizer que aquilo que eu senti ao ver este espetáculo foi exatamente a mesma sensação que eu tenho quando chegam as 5 da tarde de domingo, que é começar a perspectivar uma segunda-feira, uma semana horrível. Portanto, foi isto que eu senti ao ver o seu espetáculo, a mesma sensação. Eu já não lembro o que é que a Vera respondeu. Sei que eu fiquei à rasca e provavelmente preto, negro, de vergonha. E entretanto a senhora lá disse, não sei o que é que a Vera respondeu, e depois entre as outras pessoas fizeram perguntas, e quando eu ia para fechar a questão, então Sim. não há mais perguntas nenhuma, a senhora volta a subir o dedo. E eu disse, não, o que é que vem agora? E a senhora, no final da conversa, disse uma coisa lindíssima, e que eu aprendi tanto naquela noite. A senhora diz, olha, eu não me queria ir embora, isto para a Vera, eu não me queria ir embora sem lhe dizer que adoraria voltar a ver o seu espetáculo outra vez. Porque aquilo que eu ia ver não era nada daquilo que eu vi. Esse é ótimo e, portanto, feedback. Isto é que é partilhar. Mais do que formar é partilhar, é pôr as pessoas é não criar aqui nem gavetas, nem uns mais acima, uns que sabem, o programador que sabe. O programador sabe. O programador é um gestor, é um mediador, não é mais do que isso. Quando o programador sabe, não sabe. É sinal que ele não sabe. Se sabe, não sabe. O que é que está ainda por fazer nessa área, de alguma forma? Está a não dar cursos a estas pessoas todas. Têm imensos cursos, têm todos imensos cursos. Eu descobri agora, há relativamente pouco tempo, porque me fizeram um pedido para eu fazer um levantamento de quem estava à frente de algumas autarquias a fazer programação, e descobri que eram todos cheios de cursos, que eu não imaginaria, achava que eles nunca tinham feito nada. E, na verdade, só posso dizer que os cursos não lhes serviram para nada. Ou quem lhes deu os cursos não lhes deu a informação certa, ou eles não conseguiram captar a informação. Alguma coisa aqui está errada. E, portanto, aquilo que eu sinto e que me preocupa, e por isso eu acho que esta rede de cineteatros tem que ser uma coisa mais completa, que não seja só dar dinheiro para se programar a mesma coisa que se faz, porque muitas das vezes o que se faz é, e eu só posso falar do Algarve, quem tem mais dinheiro no Algarve e que faz mais programação e melhor programação e que até é símbolo a nível nacional quase, a única coisa que faz é que tem mais dinheiro. E o que é que faz? Faz uma coisa muito simples. Faz aquilo que eu fazia em 1994, que era, eu de 94 a 2000, no Cineteatro Oltano, a programação que eu fiz era uma programação que só tinha uma direção, que era: vamos ver o que é que aconteceu em Lisboa, e nessa altura nem no Porto. Vamos ver o que é que acontecia em Lisboa, o que é que tinha significado, o que é que tinha sido bem acolhido. Mais impactante. E, no meu caso, um bocadinho mais do que isso, o que é que eu achava mesmo que era, porque eu nunca fiz programações fáceis. A primeira edição ou a segunda edição do Festival dos Encontros para o Açul, lembro perfeitamente da Margarida Betancourt, tinha um sol, que eu agora já não me lembro o que era um sol com um pano vermelho e que ela estava toda nua. E que era uma coisa que tinha sido apresentada em Lisboa e que tinha sido assim desconfortável, não tinha sido uma coisa daquelas não tinha digerido assim. bem. Exatamente. Sim. E de ela me perguntar, mas porquê que tu escolhes isto? E eu naquela altura, a minha posição, eu era colega daquelas pessoas. Portanto, não fazia sentido eu estar ali a escolher nada. Aquilo que eu fazia é assim, aquilo que tinha sido relevante, aquelas pessoas que tinham já um percurso minimamente relevante, eu convidava-as. Onde é que eu existia? Existia no momento de escolher qual era a criação. E aí eu escolhia aquela criação que eu achava que era a mais interessante, independentemente do público gostar, não gostar, ir aderir ou não. Portanto, lembro perfeitamente a Maria dizer, mas porquê é que tu estás a escolher esta, que é aquela que... Não, tu escolheste porque achas aquela que faz sentido. Sim, também se calhar eram esses trabalhos, as criações que, ao levares para o teu espaço, possibilitariam o tipo de reação do público, como estavas a descrever agora, da pessoa que viu a peça da Vera Mantero. Ou seja, há este todo lugar de aproximação
e também de abertura e também de descaracterizar esta hierarquia em que é necessário também fazer, vá lá, no que for esta rede de cineteatros, ou o que é que pode ser entendido mais para a frente como programador, não programador, num espaço, não é? Tu só respeitas aquilo que conheces. E, na verdade, aquilo que eu acho é... Eu lembro-me, olha, por exemplo, uma pergunta recorrente era, ok, vieram cá fazer este espetáculo, queria fazer uma pergunta. Vivem do quê? Isto era uma pergunta que se fazia em 1994, 95, 96. E, portanto, é esta ingenuidade, é esta curiosidade. Isto é que eu acho que é fundamental voltar a ter. Ou seja, não é endeusar as pessoas, não é espetar-lhes coisas cheias de luz e cor e não sei o quê, que é sempre a mesma coisa. Vem um e depois vem outro, e depois vem outro, e depois vem outro. Não há uma direção na programação. Não se sabe. Eu olho para as programações e eu, enquanto espectador, não estou nada a falar como programador, como alguém que faz programação. Sim. Enquanto espectador, eu não percebo o que é que aquela pessoa me quer dar. Porque vem uma coisa e depois vem outra, depois vem outra. Quer dizer, já não estamos em 2021. Sim. Quer dizer, já não é um faz pouco este sentido. Exatamente. Sim. Antes de sermos programadores, somos espectadores, não é? E, sobretudo, há aqui uma grande diferença. É que, quando em 94, não havia uma coisa chamada internet. Sim, portanto, tu não tinhas acesso às coisas. Agora, os miúdos têm acesso e podem ter curiosidades e podem ter pontos de vista muito mais interessantes e muito mais exigentes. Sim. E, portanto, os programadores não podem continuar simplesmente a programar aquilo que faz sentido, que não é aquilo que faz sentido. Era isso que deviam fazer, era aquilo que faz sentido, a olhar para o público e perceber o que é que faz falta ali mais, o que é que a gente precisa de ver mais. Sim. E falando um bocado de falta, ou de mais, não é? E passando um bocado para outra pergunta, este percurso todo da programação, ou aquilo que passa a ser programação, voltamos aqui a um sítio diferente, a criação, não é? Uhum. Tu neste momento estás com um projeto novo em mãos que de certa forma desmonta esta ideia eterna que muitos de nós, por relação ao Capa, têm do José Lajinha como o diretor do Capa, não é? Mas é muito justo porque eu praticamente aquilo que fiz a minha vida toda foi estar atrás de uma secretária, a ser simpática e a acolher os meus colegas que vão para o andar de cima, a fazer aquilo que eu adoraria ter feito e que não faço, não tenho possibilidade. Mas o que é que estás a fazer agora? Eu, neste momento, estou a fazer uma nova criação com a Marlene Vilhena, que é uma colega minha, que fez a minha outra criação, penúltima criação. Estamos a fazer um trabalho que é... A história deste trabalho começa de uma maneira muito engraçada. Eu estava completamente deprimido. Não deprimido naquelas expressões duras. Estava farto. Apetecia-me que alguém incendiasse o Capa, que era para eu ter uma justificação para não entrar lá. Pronto. E então lembro-me de ter ter ido a um almoço com ela e de estar a carpir as minhas mágoas e dizer que já não aguentava mais aquilo. E ela dizia-me, ouve lá. Mas o que é que mudava isto tudo? Era tu voltares a fazer criação, porque é isso que tu gostas de fazer. Portanto, estás sempre a dizer que gostas, mas não fazes. Pá, faz. Só mulher, ouve. Eu não tenho energia sequer para pensar, quanto mais para me pôr a fazer uma criação. Quer dizer, esquece lá isso, não tenho. Pá, não, um assunto interessante, uma coisa que motive. Ouve, não tenho energia, qual pensar o que é que me motiva. Não há lugar ainda, não há E ela, de repente, diz-me uma coisa que eu achei, és completamente parva. E disse-lhe, mulher, és completamente disparatada, achas que eu iria fazer uma coisa dessas? Por que é que não fazes um trabalho sobre a Amália? Porque é alguém que tu recorrentemente falas da Amália como... Da figura da Amália. Sim, porquê? Porquê é que não fazes? É assim, eu não posso tocar numa vaca sagrada. Portanto, não, e por respeito. E é muito engraçado porque a primeira vez que eu me recordo de ter existido Amália na minha cabeça foi aos 5 anos, quando fui fazer uma operação à garganta, que o médico me levou para a operação a cantar Os Caracóis São Caracolinhos, uma coisa estranhíssima que a Amália fez há muitos anos atrás. E portanto, este espetáculo é um espetáculo que nasce dessa vontade de voltar à dança. É um espetáculo de dança, de dança. Não é um espetáculo... Voltas a coreografar? É um espetáculo de dança, que fala da dança, que fala da minha dança e que fala da Amália, que sempre me acompanhou. E, portanto, aqui, isto parece uma coisa meio estranha, em 1962 aconteceram três acontecimentos, não fica bem. Pronto.
3 situações. 3 situações. Não, são mesmo acontecimentos revolucionários. Em Liverpool, os Beatles criam a primeira música desta formação. Love of the Loved, que não foi um sucesso. Aliás, eles acho que nem têm isso na discografia deles. Há quem reclama, há quem diga que é um disparate, que deviam ter. Portanto, em 1962 nasce essa música. Em 1962, em Nova Iorque, juntam-se um conjunto de criadores da área da dança contemporânea e ali há uma mulher chamada Yvonne Rainer que vem a criar mais tarde o Trio A. E é ali que, na verdade, há uma pequena revolução. Isto são tudo pequeninas revoluções. E em Lisboa, em 1962, Amália junta-se a Alan Ullman e cria um fado novo. E, portanto, este 1962 é exatamente uma data. E é uma data onde nós vamos apanhar uma série de coisas, há uma série de pontas aqui de revoluções. E, ao mesmo tempo, é essa vontade de voltar à dança, mas voltar a uma dança que é uma dança que tem a minha idade, que tem 58 anos. Não é a dança que eu fazia há 20 anos atrás. Sim, sim. E é uma dança em que nós vamos buscar a Amália a intensidade, a integridade, a reverberação. Portanto, a Amália não aparece aqui somente enquanto fadista. Portanto, aqui não há propriamente o fado. Aqui não há fado. Há Amália. Há essa mulher controversa, essa mulher pouco linear, às vezes pouco coerente, e tudo isto faz parte da dança, faz parte pelo menos da dança que é a minha dança. E, portanto, é esta junção de dança e da Amália que me faz estar hoje, que me fez voltar hoje para estúdio e que está a ser um grande prazer. Está a ser um grande prazer, muito difícil, mas um grande prazer. E, portanto, não sei o que é que vai dar. Tem um título muito inspirador, vem de um poema do Gonçalo M. Tavares, um pedido, por favor, dê-me um exemplar de Deus. E convidámos também 5 músicos para criarem composição. O Mário Laginha, o João Paulo Esteves da Silva, o Filipe Melo, o Raul Refré e o Júlio Rezende. Portanto, são tudo músicos que tiveram ligações e que têm ligações com o fado. Sim, sim. E não lhes pedimos para eles criarem fados. O que lhes pedimos foi que eles imaginassem. Isto vai um bocadinho ao encontro de uma proposta que o Júlio Rezende fez, que foi Carta Branca, e aquilo que nós pedimos a cada um deles é que eles imaginassem que a Amália estava no público. Sim. E que eles lhe queriam dar um presente. E é um bocadinho esse presente, esse bocado de Deus, esse exemplar de Deus que nós também estamos à procura. E, portanto, é este espetáculo. E desde, sou curiosa, e desde esse exemplar de Deus, desde a tua dança, que estás a encontrar novamente, que outra esperança, talvez, que outro encontro poderias dar a quem está ainda a começar a descobrir que percurso é que vai fazer nas suas futuras danças? O que é que dirias? Sem receitas, diria que se forçassem a ser curiosos. Porque através da curiosidade depois vem uma série de outras coisas. Eu acho que tive a grande sorte de fazer parte da geração que aprendeu a ver. E, portanto, esse ver é construir imaginários e destruir imaginários. E é criar vontades de ir atrás, mas também criar vontades de fazer como alternativa. E, portanto, eu acho que o aprender, o ver, obviamente, formação fora, sim, formação cá dentro, mas formação fora, de preferência, porque eu acho que o percurso desta gente que foi para Nova Iorque, ou que foi para outros sítios, estou a falar dos velhos, que agora já são todos velhos, e que voltamos, é um percurso muito marcado por essa curiosidade, por essa tentativa de encontro de qualquer coisa que nos fez depois ter vontades. E eu acho que é isso. Acho que aquilo que hoje esta gente mais nova não pode perder é essa noção de que nós somos maiores do que tudo isto e do que este país,
que fora existem outras coisas, que essas coisas não têm que ser melhores do que aquelas que nós fazemos cá, podem ser diferentes e que esse ver, essa oportunidade de ver, é uma oportunidade fantástica de aprender. Acho que é muito isto. É muito importante ouvir as tuas palavras e agradeço-te imenso teres partilhado este momento connosco. De nada, foi um imenso prazer estar aqui contigo e acho que tenho que vos dar os parabéns, porque eu acho que este formato é um formato muito importante, porque a dança tem pouco registro, tem pouca memória e nós precisamos de memória, porque na verdade eu tenho vindo a falar durante esta conversa toda de velhos. Falei de poucos novos. De todo não. Falei de poucos novos. Acho que é muito importante. Quando eu digo velhos, não há aqui nenhum lado negativo nisto. Eu tenho imenso prazer em fazer parte de uma geração de pessoas que ainda hoje estão no ativo e que são hoje muito importantes. Claro. E, portanto, essa coisa... os velhos só têm a ver com a acumulação de anos, não têm a ver com mais nada. E acho muito importante que esta gente mais nova... aqueles que conheceram e aqueles que não conheceram tenham a possibilidade de realmente ter registros e de ouvirem as pessoas falar, porque normalmente nós não falamos. E, portanto, este formato é fantástico, dou-vos os parabéns e, por favor, continuem, que faz falta. E assim ficamos hoje com este episódio muito querido e especial, com uma mensagem poderosa, que é a curiosidade sem receitas. E continuar a ver, para haver mais. Obrigada.